E Daniel Lucas, do Pela Guarda, Nós Cidadãos, a comentar, desde logo, a aprovação, com a abstenção da oposição, da nova estrutura orgânica da Câmara Municipal da Guarda, que passa a ter 2 departamentos, Gestão do Território e Social e Serviços Partilhados, 14 divisões, enquanto as secções diminuem de 13 para 3. Ricardo Neves Sousa, justifica-se esta alteração na orgânica dos serviços da Câmara Municipal da Guarda? Bom dia a todos os presentes, cumprimento também os nossos ouvintes. Bom, eu julgo que não faz sentido 4 anos envolvidos, ou menos de 4 anos envolvidos desde esta reorganização funcional, curiosamente também entregue à mesma empresa que agora fez esta análise consultiva, e portanto julgo eu que à partida não fará muito sentido. E não faz sentido a menos que a estrutura organizacional que surgiu logo no primeiro mandato de Sérgio Costa e que foi desenhada pela Deloitte não corresponde àquilo que são as necessidades da autarquia da Guarda. E também há muito pouca informação por parte dos serviços camarários e do Sr. Presidente relativamente ao porquê desta nova remodelação organizacional. Desde já porque não existe nenhum relatório técnico nem nenhuma auditoria que fundamente a ineficiência da estrutura. Se houvesse um relatório que dissesse, olha, vamos mudar a estrutura pelas mais variadas razões, que são completamente, que poderiam ser eventualmente completamente legítimas, isso não aconteceu. Depois também não há indicadores concretos que demonstrem que o modelo falhou. Mas falhou porquê? E concretamente, onde é que esteve o problema? Depois também há uma questão à qual também não nos conseguem dar qualquer tipo de resposta, que é o tempo médio de resposta dos serviços da Câmara. Qual é que era o tempo médio dos serviços com o modelo organizacional antigo e qual vai ser o tempo médio de resposta com este novo modelo organizacional? Melhora ou piora ou fica todo na mesma? Não há metas mensuráveis que justifiquem esta alteração e mesmo ao nível do impacto financeiro, apesar de terem diminuído o número de secções, aumentaram contudo o número de chefias. Portanto, este novo organigrama vai ter 2 departamentos, 14 divisões, 3 secções, 10 gabinetes, 4 equipas de multidisciplinares e 3 equipas de projeto. Não há uma justificação técnica para estes números, não há uma explicação da proporcionalidade entre as diversas áreas, da mesma maneira que não há uma explicação racional porque é que são 14 divisões e não são 12, 16 ou 8, quer dizer, falta esse fundamento. E depois, quem se der ao trabalho de ler os 2 documentos, aquele que foi produzido em 2021 e aquele ao 21 ou 22 e este que foi feito agora, há de reparar que 80% é idêntico. Portanto, houve ali um copy-paste por parte da empresa que elaborou o trabalho, isto sem desprimor, mas é objetivo, portanto qualquer um pode consultar, e depois há mais uns acrescentos. E se pagaram 70 mil euros da primeira vez e agora 40, bem, 40 mil euros por um copy-paste parece-me que é demasiado. Em todo o caso, em 4 anos, pagarem-se mais de 110 mil euros por um estudo que não funcionou da primeira vez, não saberemos se irá funcionar da segunda, parece-me que é, enfim, um custo demasiado excessivo para aquilo que depois na prática que se vai obter. Portanto, faltam explicações relativamente a este novo plano organizacional da Câmara da Guarda. Tenho pena que em sede própria o Sr. Presidente não tenha informado a população e explicado mais pormenorizadamente o porquê. Agora, aguardemos daqui para o futuro aquilo que vai acontecer. Gonçalo, esta alteração, 4 anos depois, justifica-se? Bom dia a todos, os meus colegas, Luís, os técnicos e jornalistas de altitude e a todos os nossos ouvintes. Ora, eu acho que se justifica perfeitamente e por alguma razão também terá sido apresentada tão rapidamente, numa altura que estamos em aproximadamente 100 dias de governação do Executivo Camarário, portanto, e já temos um novo organigrama.
E a principal razão pela qual eu acho que esta alteração está a ser feita é muito simples, é porque a anterior não funcionou. Voltando um pouco atrás e sem querer fazer aqui um repasso histórico das alterações que os organigramas da Câmara têm tido, houve aqui alguns momentos essenciais que deram um pouco a visão de cada um dos executivos que foram passando pela Câmara. Quando o PS estava na Câmara, no último mandato em que eu estava, fizemos uma reorganização em que prevíamos 4 diretores de departamento. Entretanto, quando o PSD ganha a Câmara, reduziu os diretores de departamento. Quando o Movimento pela Guarda, na altura, agora nós cidadãos PPM, consegue governar a Câmara, reduz simplesmente o organigrama a chefes de divisão. Penso que já foram eles, ou ainda terá sido o PSD. Agora, por acaso falha-me aqui um bocadinho o momento exato temporal, mas penso que já terá sido. Sim, em 2022, sim. Exato, pronto. E entretanto, agora voltamos atrás e voltamos a introduzir 2 diretores de departamento. Bem, tenho 2 coisas a dizer sobre isto. Em primeiro lugar, há aqui claramente a assunção que o diretor de departamento é uma figura muito importante. Até porque no mandato anterior o que nós vimos foi que os concursos que foram lançados para chefe de divisão na Câmara Municipal da Guarda não ficaram às moscas, como é óbvio, mas muitos deles nós tivemos divisões. Pronto, temporalmente agora também não sei, nem fui ler atas e outro tipo de documentação anterior da Câmara Municipal, mas eu tenho a certeza que houve divisões que tiveram mais de metade do mandato que não tiveram chefe de divisão. Não havendo diretor de departamento, o que é que há aqui? Há uma resposta direta desde os chefes de serviço, secção, diretamente ao vereador. E quando um vereador tem que, entre aspas, forçando aqui um bocado a expressão, mas tomar conta direta do que se passa, ou tomar a responsabilidade última é sempre do vereador ou do Presidente da Câmara, não é? Mas quando tem que tomar a responsabilidade direta, até se calhar um pouco da coordenação das várias secções e dos vários serviços, não há vereador que aguente, não é? Porque isso acaba por ser a tarefa da gestão diária, da gestão cotidiana do trabalho normal de uma Câmara Municipal, acaba por ser o vereador a fazê-lo, ou seja, o vereador está a fazer a função de chefe de divisão e não lhe sobrará ou consumirá bastante tempo que lhe daria muito jeito para a sua atividade efetivamente de vereador. Pronto, este é o primeiro ponto. Portanto, agora vamos ver, haverá novos concursos, presumo eu, para a grande maioria das divisões, veremos se serão ocupados rapidamente, veremos também quem serão os novos diretores de departamento. Agora esperemos que não aconteça como no mandato anterior, em que eu acho que houve concurso para chefe de divisão, em que chegaram a ser convocados os 6º classificados do concurso. Houve desistências, várias pessoas que não aceitaram e chegou pelo menos ao 6º. Eu sei de um caso que chegou ao 6º, não sei se houve mais ou se algum até chegou mais longe, mas efetivamente isto aconteceu. Agora, por outro lado, voltando aqui à reintrodução dos diretores de departamento, acabamos, é assim, eu não sou a favor da burocracia, não sou a favor de estruturas muito complexas e efetivamente um diretor de departamento tem o seu peso financeiro, que não sendo muito considerável, também não é de menosprezar. Mas o diretor de departamento, temos aqui diretores de departamento que andamos aqui parece a misturar alhos com bugalhos. Nós temos um departamento social e serviços partilhados que mistura a divisão administrativa e a financeira com a divisão da ação social, com a cultura e o turismo, com o desporto e a saúde, ou seja, acabamos por ter aqui os recursos humanos, acabamos por ter aqui várias divisões, ou seja, temos que encontrar uma pessoa plurifacetada, que acredito que haja, obviamente, e vamos lá ver, o diretor do departamento deve fazer a coordenação e supervisão da atividade das divisões, portanto não é preciso ser nenhum expert em nenhuma das áreas, não é? Mas de qualquer maneira estamos aqui a misturar áreas que são meramente administrativas,
e financeiras da Câmara, da organização e do funcionamento interno da Câmara, com áreas operacionais que têm influência direta na vida dos cidadãos. Parece-me que se calhar dividir estas divisões em 2 departamentos não seria mal pensado. Por outro lado, depois temos o Departamento de Gestão do Território, que leva pelo planeamento do território, o ambiente, a fiscalização municipal, que agora ganha força de divisão, a mobilidade, o planeamento urbano, leva também as obras públicas, os equipamentos, e voltamos aqui a vários problemas. Em primeiro lugar, eu vejo aqui divisões que sinceramente poderiam muito facilmente ser contraídas umas nas outras, como por exemplo divisões de planeamento e urbanismo com a divisão de fiscalização, com a divisão até de ambiente, mas pronto, sem querer estar eu a juntar e estar eu a fazer um organigrama, continuo a achar aqui. Já tinha feito este reparo quando falámos neste assunto a última vez. Continuamos a não ter uma divisão de obras particulares, que sabemos perfeitamente que é um dos calcanhares daquilo da Câmara Municipal, que tem uma influência enorme num dos aspectos que hoje em dia é dos aspectos que mais condicionam a vida das pessoas, que é a habitação. Ou seja, continuamos a não ter um responsável direto, um chefe de divisão que se responsabilize pelos tempos, como o Ricardo falou aqui disso até, né? Dos tempos de resposta à avaliação dos projetos de obras, que não se responsabilize pelo bom funcionamento deste setor, que é fundamental. Portanto, é assim, eu em boa hora acho que este organigrama é melhor do que o que havia, no entanto continuo aqui com alguns pés de barro, por assim dizer, nomeadamente esta falta da divisão de obras particulares, que eu não consigo compreender. Deixa-me só detalhar aqui uma coisa muito rapidamente. Quer dizer, hoje em dia não é difícil nós identificarmos no território modelos de boas práticas em municípios com dimensões semelhantes ao da Guarda e, portanto, muito facilmente, com ligeiras adaptações, podemos transpor esses modelos organizacionais para a nossa estrutura e depois ajustá-lo ao pormenor para a coisa ficar trabalhada de uma forma mais eficiente. E parece-me que com isto andamos aqui a testar soluções avulso, que depois nós não sabemos se na prática isto vai funcionar. Quer dizer, ninguém nos garante, obviamente que isto é como em tudo na vida, mas neste caso concreto, ninguém nos garante que daqui por 3 ou 4 anos esta estrutura que agora foi desenhada sirva efetivamente aquilo que são os interesses do nosso município. Reparem que nos últimos tempos portanto, o quadro de pessoal tem alargado de uma forma muito considerável. Aliás, se nós virmos a página final deste documento, está previsto para o final de 2026 a Câmara da Guarda ter 1038 colaboradores. Portanto, não sei se as chefias todas as que estão previstas são necessárias, se não são, mas de qualquer modo há até quem possa ter a tentação, e isto não sou eu a falar por mim, mas é legítimo que outras pessoas assim possam pensar, que ao fim e ao cabo este novo organigrama da Câmara é uma forma encapotada de, entre aspas, pagar favores políticos, oferecendo cargos de direção intermédia e noutros níveis inferiores a pessoas que colaboraram na campanha ou que ajudaram de alguma forma a vitória deste executivo que agora está. Essa foi uma crítica também deixada pelo vereador João Prata. Vamos lá ver uma coisa, há quem possa e tem legitimidade para pensar assim. Quer dizer, quando as coisas não são devidamente fundamentadas e devidamente explicadas, abrem aso a que a dúvida se instale e depois a dúvida não é parcimoniosa na sua análise, portanto é abrangente e, portanto, terão que sofrer com as consequências deste ato. Daniel, esta mudança vai trazer mais eficiência aos serviços municipais? Acredita que este novo organigrama dos serviços da Câmara será mais eficiente? Bom dia, Luís, bom dia aos meus colegas, bom dia ao Pedro e a todos os ouvintes.
Eu antes de mais antes de falar sobre esse assunto, só queria fazer aqui um reparo. Eu acho que nós temos aqui ter aqui algum cuidado, nós três. Portanto, uma coisa é críticas construtivas relativamente à organização. Agora, estarmos a fazer aqui esta ponte, a dizer que é o pagamento de favores, Ricardo. Eu não disse acho isso, eu acho que é lamentável. As pessoas é que podem pensar isso. Isso é que dá asas às pessoas depois irem para as redes sociais, para os blogs, a dizerem misérias e a fazer acusações de facto que não faz sentido. Acho que nós aqui temos um papel de responsabilidade. Uma coisa é criticar de uma forma construtiva, e acho que devemos fazer de uma forma construtiva, dar soluções, dizer que realmente este departamento da divisão das obras particulares, que seria uma necessidade para benefício da população. Agora, estarmos aqui a abrir um leque de suspeições, de situações, eu acho que nós não devemos fazer. Mas isso é a minha forma de estar também na vida e naturalmente na política acho que deve ser igual. Relativamente a esta situação, eu acho que nós temos que ver por outro prisma. Eu acho que esta organização é uma organização muito mais consistente, mais consolidada do que a outra anterior. Claro que poderia haver aqui alguns ajustes, dependendo depois das áreas de cada pessoa que acha que são mais importantes, mas contudo eu acho que aqui também temos que ressalvar, e isto aqui não é estar a valorizar a pessoa A ou B ou C, isso não é o importante, mas este executivo, na pessoa naturalmente do Presidente, né, em última instância é o Presidente, ter aqui alguma humildade de reconhecer que em 2022, a organização que fizeram em 2022, que nestes últimos 4 anos não foi tão eficaz e tão eficiente como estava previsto, e agora alterar, eu acho que temos que ver isto por este prisma também. Não podemos ver sempre de uma forma negativa todas as situações de mudança. Nós não podemos esquecer, e é isso que temos que ressalvar, que estes últimos 4 anos houve muita gente que estava na Câmara Municipal, teve que transferir pau a pau, como nós sabemos, as transferências do Estado para o próprio município, desde as escolas, da ação social, bom, enfim, há aqui uma panóplia de responsabilidades que o município teve que receber e teve que alterar obrigatoriamente esta configuração para que o município, que é aquilo que nós queremos, que sejam muito mais eficientes, mais rápidos. Agora, claro que o que é que nós esperamos? Eu não faço futurologia. A futurologia faz o Ricardo. Eu não faço futurologia. Não tenho esse dom, infelizmente. O que nós temos que ver é se realmente esta organização ou reorganização desta estrutura traz mais eficiência e é mais eficaz, que é aquilo que nós esperamos que aconteça na Câmara Municipal. É uma obrigação da Câmara Municipal que isso aconteça. Daniel, nos livros de gestão e de gestão até por causa da burocracia, naquele do Hidalberto Chiavenato, a Introdução à Teoria Geral da Administração, portanto, há lá uma frase-chave que resume, que basicamente diz assim: quantos mais níveis hierárquicos tem uma estrutura, maior a propensão para a ineficiência e para a demora nos processos. Portanto, se nós estamos a criar uma estrutura que estamos a aumentar os níveis hierárquicos, se na Câmara da Guarda é reconhecido que os tempos de resposta, que os tempos de resposta não têm sido os mais positivos, quer dizer, ao estarmos a aumentar os níveis de decisão, é natural, porque as coisas funcionam assim, que os tempos de resposta aumentem. Nas obras que é um assunto que é muito caro e nós... Mais hierarquia, eu não tenho aqui percentagens, nem posso estar aqui a dizer percentagens, que seria errado da minha parte naturalmente fazer. Mas tens noção, e eu acredito que sim, porque tu és o homem dos dados e de pesquisar e tens essa informação, mas é importante sabermos porque é que as obras particulares, sobretudo as obras particulares, há um atraso enorme da burocracia. De que é a responsabilidade? Sabes-me dizer? Não, eu sei que olha, ainda há tempos que eu posso dizer, exemplo, em Aveiro o mesmo processo para a mesma pessoa demorou meio ano. Eu posso dizer, aqui na Guarda a pessoa está há 2 anos à espera e não tem resposta. Mas eu vou dizer, grande parte, não posso dizer qual é que é a percentagem, se é 20, 50, não é o importante, mas é grande parte dos casos, são os próprios empreiteiros que não levam o dossiê todo que deviam de levar e que as coisas estão sempre a atrasar. Essa é que é a grande questão. Agora, aí é que concordo. Não é só isto, naturalmente, mas agora aí é que eu concordo. Mas pronto, por isso é que vai tudo para trás. Aí é que eu concordo com o Gonçalo, e tenho que reconhecer isto, que devia de haver alguém, portanto, só responsável por esta parte, porque as pessoas têm que saber onde é que está o erro, onde é que está o atraso.
e não sabem, porque vão atrasando, vão não sei o quê. Portanto, isto não pode acontecer. Agora, esta organização, daqui a 4 anos vamos ver, a gente espera, eu acho que há uma diminuição, eu acho que estás aqui uma clareza de responsabilidades, honestamente estás aqui uma clareza de responsabilidades, e para além da clareza de responsabilidades, há uma cara, há um rosto, e também esta sobrecarga nos últimos 4 anos, daquilo que eu fui observando sobre os vereadores, a ver estes departamentos, claro que também é suscetível se havia de haver mais um departamento, eventualmente poderia existir mais um departamento, mas é o que há neste momento. Mas os vereadores realmente não podem estar com esta sobrecarga de trabalho administrativo. Não pode acontecer. Não, isso não aí pode concordo, acontecer. não faz sentido. Não é? Portanto, e é um pouco nesse sentido que eu acho que a gente espera que sejam muito mais os processos menos burocráticos, mais rápidos e mais eficientes. Isso não tenho dúvida que o objetivo é esse. Agora, na prática, vamos ver, assim esperamos que seja. Ora, na última reunião de Câmara houve também uma decisão importante para a cidade, que é o facto da autarquia voltar a recorrer a empréstimos, neste caso um empréstimo de 11,2 milhões de euros para a questão da empreitada do Vale do Cabroeiro. Ricardo Neves Sousa, qual o impacto deste empréstimo de 11,2 milhões de euros na gestão do município e no futuro do município? O impacto, assim à primeira vista, é que vai reduzir a margem de endividamento do município para os anos e gerações seguintes e vai também onerar a tesouraria pelas prestações que vai ter que pagar mensalmente, não obstante de ter sido previsto um período de carência de 3 anos. Portanto, isto na prática significa que o próximo executivo a tomar posse em 2029 é que terá que gerir o processo da melhor forma. De qualquer modo, já aqui foi dito, referido e reafirmado por mim várias vezes, nunca eu ou o PSD esteve contra a obra do Cabroeiro ou a construção da variante da Tijaquina. Não é isso que está em causa. Nós apenas alertamos para o facto de o modelo de financiamento dessa obra, sim, porque a obra tem que se pagar, não é de graça. Os empreiteiros e os construtores não vão oferecer à cidade com beneméritos aquela obra, tem que se pagar. E, portanto, a autarquia, como entidade que é, tem que arranjar fundos para acorrer a esse investimento. E nós, na altura, e agora também, apenas sugerimos que poderia haver um modelo diferente de financiamento que não a totalidade do empréstimo, designadamente, a Câmara tem uma almofada financeira ainda considerável, poderia utilizar uma parte e o empréstimo ser menor. Depois também, aquilo que na altura se apontou foi o facto de, nesta contratação do empréstimo, não terem sido tomadas em consideração outras vertentes que poderiam concorrer para uma melhor tomada de decisão. Eu passo a explicar. Por exemplo, não é referido se existir uma amortização antecipada do empréstimo, isso vai ter alguma penalidade. Todos nós sabemos, nos empréstimos à habitação, uma das cláusulas que lá vem, pelo menos isso é comum, em caso de amortização antecipada, a pessoa vai sempre pagar um valor, uma percentagem sobre aquilo que amortizou. Portanto, vai pagar por ter pago antecipadamente. Depois também não foram feitos estudos de simulação, designadamente num contexto de instabilidade mundial como é aquele que nós estamos a viver e que se prevê que venha a continuar para os próximos anos, não foi feita uma análise de sensibilidade com diversas taxas, do género, se a taxa de referência aumentar 1 ponto ou 2, qual vai ser o impacto direto na minha mensalidade? Ou, no caso de reduzir, qual vai ser a vantagem que eu vou ter? E, portanto, não se equacionou a possibilidade de haver uma taxa variável ou uma taxa fixa neste caso. E, portanto, há aqui um conjunto de premissas que deviam ter sido acauteladas de modo a que a decisão de contratação não seja apenas no spread ou no prazo. Portanto, há outras componentes, outras variáveis que também concorreriam, no nosso entender, para uma melhor análise da situação e que também deviam ser valorizadas. E depois, sim, tomava-se a decisão. Não foi esse o entendimento da Câmara Municipal. Portanto, neste momento, a empresa ou o banco
contratado é a Caixa de Crédito Agrícola, que vai, portanto, emprestar O banco que ofereceu as melhores condições. Foi o banco que, dentro daquilo que foi proposto pela Câmara do Caderno de Encargos... Assembleia, preciso não esquecer que Sérgio Costa, aliás, tu é que foste até o porta-voz, abriu a possibilidade de vocês mostrarem outras propostas para de melhoria. Portanto, sim, mas... Houve essa abertura. Daniel, O que é certo é que vocês não conseguiram apresentar, o PSD neste caso, não apresentou nenhuma outra proposta. Não, Daniel, as propostas foram apresentadas... Não são propriamente agentes comerciais. Exatamente. Os nossos transferências de crédito. Exatamente. Claro. Está bem. Não vamos ter que mudar ao cartão da Assembleia, deputado municipal / mediador de crédito. Não, as coisas não são assim. Mas nós estamos ali em conjunto para o mesmo bem. Daniel, foram sugeridas propostas, não só em sede da Assembleia Municipal, mas em sede também das reuniões do Executivo. Agora, se o Presidente decidiu tomar isso em boa consideração ou não, já é algo que me ultrapassa. Portanto, na proposta que agora vai à Assembleia de Ratificação da empresa ou do banco que ganhou este concurso, portanto, já nada há a fazer, portanto, nós aqui só temos que tomar uma decisão mediante aquilo que nos foi apresentado. E não vejo aqui em lado nenhum que as sugestões que foram dadas, não só pelo PSD, mas também o PS, seguramente também há de ter feito, portanto, não vejo aqui esses aportes em lado nenhum. Bom, quer dizer, posto isto, eu agora só desejo uma coisa, é que a obra rapidamente se faça e que rapidamente vão as máquinas para o terreno para termos a tão desejada variante. Se não me engano, é o primeiro empréstimo dos últimos 16 anos. Não, já foi feito um empréstimo para 2 autocarros no valor de 1,5 milhão de euros aqui já há 2 anos, se a memória não me traiçoa. Os autocarros já estão, sim. Sim, para os autocarros elétricos. Mas, efetivamente, com este volume? Deste volume, sim, é o último empréstimo já de há muitos anos a esta parte. Aliás, quando o PSD ganhou a Câmara em 2013, foi feito um trabalho muito meritório e muito grande, no sentido de, portanto, agregar vários empréstimos que andavam dispersos e constituir apenas um empréstimo com melhores condições. Empréstimo esse que, tanto quanto sei, julgo que vai ser completamente pago agora já nos próximos anos. Sim, daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, portanto, está muito perto do seu fim. Claro está que a Câmara tem capacidade de endividamento e pode utilizar perfeitamente essa possibilidade para se financiar e para correr a necessidades que tenha nesse âmbito. Agora, nós não queremos que as obras não se façam, não é nada disso, mas apenas pedimos que haja alguma prudência na utilização deste recurso, porque nós estamos escaldados. A Câmara teve uma intervenção do PAEL, teve, portanto, algumas condicionantes na sua atuação pelo facto de ter um endividamento muito grande, e como nós, e acho que ninguém na Guarda quer que esses tempos se repitam, daí que nós façamos este apelo ao Sr. Presidente para que tenha bom senso na utilização destas disponibilidades para não comprometer novamente a estabilidade financeira da Câmara da Guarda e para que tenhamos que voltar a tempos passados, enfim, que não deixaram saudades a ninguém. Gonçalo, é bom ou é mau quando uma Câmara tem que recorrer à banca para financiar projetos e obras? Pode ser bom, pode ser mau. Não é? Se o dinheiro for bem emprego, é bom. E é para isso que servem os empréstimos, é para isso que devem ser feitos. Queria só 2 apontamentos antes de ir aqui falar sobre este empréstimo. Um é pegar aqui no Ricardo, o Ricardo diz uma coisa e o seu contrário, não é? Portanto, ou fala em algo como se fosse obra do PSD, e depois fala como já foi obra do PS. Portanto, se voltarmos ao PAEL, efetivamente terá sido o último empréstimo, um empréstimo, claro, diferente, mas que foi feito desta dimensão, 13 milhões e meio, mais coisa, menos coisa, arredondando na altura, foi o PS que o fez. E foi o PS que pagou 80% dele, sendo depois o PSD, quando veio, fez uma grande festa com os 20% que faltavam pagar, com um beijamão, todos presentes juntos, donos de empresas, tiveram que ir à Sala Almeida Santos, apertar a mão ao seu presidente para receber um pequeno... Estás trocado nos números. Ricardo, estás trocado nos números. Sabes que eu estive lá. Pois, por isso ainda me mesmo, lembro um bocado, lembro perfeitamente quanto é que foi pago de uma vez e de uma tranche e da outra, não
efetivamente, esse foi o último grande empréstimo. Podíamos falar, efetivamente, do porquê é que foi preciso fazê-lo, mas ainda bem que se conseguiu fazer. A Câmara da Guarda, como muitas outras, trouxe algumas implicações, como o Ricardo disse, muito bem, que foram cumpridas, está debelado, certo. Só quero lembrar que esse empréstimo foi feito porque a grande dívida que havia da Câmara Municipal da Guarda, em primeiro lugar, foi feita com base na capacidade de endividamento que havia na altura, que, efetivamente, por lei, era bem superior do que há hoje em dia. E temos de nos lembrar quantas obras foram feitas nos 10 anos anteriores a chegarmos a essa situação. Não é? Lá está. Quando o Luís me pergunta, é bom a Câmara ir ou não? Eu acho que é bom, se o dinheiro for bem usado para obras, para infraestruturas que realmente sirvam às necessidades da população. Agora, outra coisa que eu queria falar aqui é, efetivamente, para além de efetivamente ser necessário este empréstimo para fazermos uma obra que é necessária, será mais urgente ou não da cidade, mas é necessária, com todas as vantagens e desvantagens que também já falamos aqui nos últimos programas, que este plano para o Cabroeiro vai ter, é efetivamente uma obra boa e que pode dar aqui uma nova perspectiva, uma nova imagem, um novo ânimo à Guarda. Agora, só quero lembrar uma coisa: quando no mandato anterior a oposição, portanto aquele grupo de malfeitores que iam às reuniões de Câmara de 15 em 15 dias para contrariar as vontades benévolas do Executivo Camarário que na altura governava, quando esse grupo de malfeitores decidiu não viabilizar um empréstimo multimix, o empréstimo que eu chamo o empréstimo multimix, de aproximadamente 10 milhões de euros, que dava para obras nas freguesias, para as obras no Parque de Popis, para obras nos taleiros municipais, dava para tudo. Ou seja, basicamente dava para tudo. Ou seja, basicamente o que a Câmara queria era ter dinheiro em caixa para poder avançar com o seu número de obras necessárias. Também não digo que não, mas quando se apresenta um pacote deste género, né, e eu lembro perfeitamente, por exemplo, das obras do Popis estavam avaliadas em aproximadamente 1 milhão, mas nós não sabíamos se era para fazer um Popis novo, se era para pregar uns pregos em algumas tábuas estavam soltas, para o que era, não dizia absolutamente para nada, mas 1 milhão de euros convém estar bem esclarecido. Não é? Curiosamente, essa empreitada foi adjudicada nessa reunião de Câmara por 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, não é? Mas quando se apresentou esse empréstimo, né, esse pedido de empréstimo multimix, 10 milhões de euros, se tivesse sido aprovado, hoje em dia não tínhamos capacidade para aprovar este de 11 milhões. E é isto. Ou seja, pode ser mau ir recorrer a crédito? Pode. Se a coisa for feita sem o planeamento devido, pode. Ou seja, quando aquele crédito que a oposição impediu de ser contraído, e bem, pelos vistos, e agora temos os factos a dar-nos razão, não é? Que metia tudo no mesmo saco e fazia um empréstimo grande, ou seja, basicamente que ia dar era liquidez de caixa à Câmara Municipal, foi rejeitado. Se calhar foi bem rejeitado, porque se calhar se fossem apresentados 5 ou 6 créditos parcelados, bem explicados, cada um com a sua finalidade, mesmo que o valor total fosse aquele, alguns podiam ser aprovados, outros podiam não ser aprovados. A Câmara Municipal, com efetivamente algum dinheiro que tem em caixa, poderia avançar para aqueles que não eram contratualizados, mas algumas obras pelo menos tinham-se feito e ainda continuamos com a capacidade de endividamento. E neste momento estamos a aprovar este porque não aprovámos o outro. E isto aqui que fique claro. Portanto, às vezes a oposição consegue ter um bocadinho mais de clarividência, ter um bocadinho mais de calma em decisões, é que aprovar um crédito de 10 milhões de euros não é uma decisão que possa ser tomada de ânimo leve para a Câmara Municipal da Guarda. Se calhar para a Câmara de Lisboa ou do Porto, que são câmaras realmente de uma dimensão muitíssimo superior à Câmara Municipal da Guarda, poderia ser levado um bocadinho mais de ânimo leve. Ora, para a Câmara Municipal da Guarda, em que a capacidade de endividamento não chega a 19 milhões, penso não, agora está em 23. 23 milhões. Está em 23, pronto. Então se calhar ainda dava, aqui res-ves ainda dava para aprovar os dois. Mas, efetivamente, estaríamos aqui numa situação limite, em que não é nada desejável, até por uma questão de oportunidade que possa ser perdida, para a Câmara Municipal ter uma capacidade de endividamento muito reduzida e que de um momento para o outro pode haver uma oportunidade, pode haver um programa, pode haver
PTRR, não é? Pode haver um PTRR, que acho que aqui para a zona da Guarda não nos vai, será abrangente. não será muito abrangente, mas ainda bem. Ainda bem, claro, ainda bem. Mas pode haver um programa qualquer deste ano. Podia haver um plano de revitalização da Estrada da Estela. Não sei se alguma vez alguém teve esta ideia no passado, não é? Que poderia ser posto em prática e podia ser necessário garantir financiamento para o autofinanciamento que a Câmara Municipal teria que pôr, e poderíamos estar numa situação em que não havia essa capacidade de endividamento. Ou podíamos ter um orçamento de Estado a vir que de um momento para o outro limita ainda mais a capacidade de endividamento da Câmara Municipal, e aí ficávamos tapados, entre aspas, na capacidade de endividamento. Portanto, é assim, vamos ver o que é que esta obra vai dar. Agora, que esta obra, era outro ponto que eu queria aqui referir, é muito interessante, é que realmente estes 3 anos de carência, basicamente o que vão dizer é que este Executivo Municipal lança a obra, aprova o financiamento ou o empréstimo para a mesma, recebe o dinheiro e não precisa pagar pelos encargos do empréstimo, não é? Ou seja, basicamente a obra sai de borla. Não, por assim, não é de borla. Não, mas há aqui uma coisa importante. Mas este Executivo Municipal não vai pagar. Não vai sentir efetivamente, só ali no final do mandato, provavelmente, mas não vai sentir efetivamente o que é contrair o empréstimo de 11 milhões e ter que pagar a amortização e os juros. Não, mas é que a questão é esta, é que o empréstimo é contratualizado por 20 anos e vai ter que pagar 20 anos em 17. Porque estes 3 anos de carência não é empurrar para a frente. Ou seja, vai diminuir ao tempo do empréstimo. Portanto, paga 20 anos em 17. O que onera ainda mais as prestações. Quem vier, e eu acredito que Sérgio Costa ainda queira fazer mais um mandato. Aí já terá que saber com ele, mas para já está tudo ótimo. Esta obra, entre aspas, sai de borla este Executivo Municipal. Daniel, a Câmara, de certa forma, fica condicionada a partir de agora quando precisar de dinheiro. Sim, apesar daqui desta margem que ainda pode ainda ter alguma margem de, como estamos a dizer, de 23 milhões, mas relativamente à obra já falámos desta sua importância. Sabemos que só há desenvolvimento se realmente houver um investimento e uma aposta na cidade, que é o caso. Para alguns será prioritário, outros pode não ser tanto, mas sabemos que acho que é unânime desta importância e aquilo que pode trazer, não é? Daquilo que não tiver feito, daquilo que pode trazer à cidade a nível de organização, de mobilidade e a nível até da facilidade até de processos com empresas e comércio. Essa é a minha perspectiva, e acho que é a perspectiva de todos, e temos que pensar de uma forma bastante positiva relativamente a isso. Agora, é preciso só não esquecer que, mesmo no tempo do PS, as grandes obras, como o Gonçalo, não sei se estava-se a referir a isso ou não também, mas aliás, este Executivo ainda está a pagar empréstimos de grandes obras, da minha opinião, grandes obras, que é como o TMG, como a Biblioteca Municipal, como o Centro Escolar. Ou seja, segundo o Presidente, são mais de 2,5 milhões de encargos. Sim, exatamente, ou seja, há esse valor ainda que está a ser pago e que já passaram 20 anos, ou mais de 20 anos, não é? Portanto, mas acho que é... Mas mais outros menos, sim, mas faz parte, quer dizer, ou seja... Mas está feito, mas estão a ser utilizadas estes anos todos. E bem, ou seja, o que nós temos que acreditar é esta obra que está a ser projetada e vai ser executada, que é para o benefício das pessoas. Portanto, assim como foi na altura das obras que o PS fez. Portanto, basicamente é isso que temos. A Câmara, Ricardo Neves Sousa, deve explicar o que se passou no ataque informático e quais são as consequências, coisa que ainda não foi feita? Pois, claro que sim. Quer dizer, eu considero muito estranho que, envolvidos mais de 10 dias sobre o alegado ataque informático, ainda não tenha sido dada uma explicação à população que tipo de ataque é que foi,
que informação é que foi roubada ou que foi destruída, quanto tempo é que se prevê a reposição dos sistemas. Portanto, há aqui um conjunto de questões às quais não foram dadas respostas, quer dizer, e as pessoas naturalmente questionam-se porquê. Aliás, ainda ontem tentei entrar novamente no site da Câmara Municipal e continua em baixo. Hoje continua em baixo. Pronto, eu hoje não sei, mas ontem à noite mais uma vez lá fui e continua em baixo. Não é dada uma data previsível em que os serviços retomem a sua normalidade. É natural, não é? O Gonçalo poderá falar melhor do que eu. Sim, aliás, até porque Sim, mas acho que, quer dizer, dar uma previsibilidade de um site ou do sistema todo voltar, acho que nós não podemos estar a fazer isso, até porque é do conhecimento de todos, que estão aqui especialistas que estão 24 horas, quase 24 horas a tentar resolver a situação e Daniel, que não conseguem. Nós não podemos dizer, amanhã está pronto. Sim, não podemos fazer vamos isso. ver uma coisa. Eu acho que não podemos fazer isso, Ricardo. O que eu sei é que a Câmara da Guarda, infelizmente, não foi a primeira, nem há de ser a última instituição a ser atacada pelos hackers. Começou a empresa, entidade. Vários municípios tiveram meses sem. Bem, espero que isso não seja uma forma subtil de, portanto, transmitir essa informação à população, não é? Mas pronto, mas de qualquer modo, quer dizer, já muitas entidades foram atacadas, não sabemos qual o tipo de ataque em si, mas o que é certo é que hoje em dia estas coisas estão testadas, estão trabalhadas, as empresas, as consultoras que operam nestas áreas têm ferramentas tecnológicas diversas para poderem acorrer e para poderem de alguma forma instalar um sistema paralelo que minimize esta inexistência de serviços. Mas o que é certo é que na Câmara da Guarda ninguém nos diz nada, não sabemos nada. Aliás, não sabemos sequer se a informação foi feita refém e que os hackers estão a pedir um resgate à Câmara da Guarda. Quer dizer, como já aconteceu no passado em muitas entidades. Portanto, isto não é novidade nenhuma. Portanto, lá está, e aqui voltamos um pouco à questão do tema inicial. Quando a informação não é facultada ou é dada a conta-gotas ou de uma forma camuflada, é natural que as pessoas, de uma forma perfeitamente legítima, tenham dúvidas, questionem, perguntem, interroguem e até, eventualmente, criem nas suas cabeças percepções que se calhar até não correspondem à realidade. Daí que era de todo desejável informar a população. Porque vamos lá ver, porque a autarquia, os serviços municipais não são, não são propriedade exclusiva do Sr. Presidente da Câmara ou do Executivo. São de todos nós, porque todos nós vivemos neste território, todos nós contribuímos com os nossos impostos e, portanto, da mesma maneira que nos é exigido esse esforço, também temos o dever de ser informados quando as nossas instituições são atacadas. Portanto, eu julgo que aqui a falta de informação cria mais celeuma nas pessoas e, se calhar, medos infundados, daí que seria desejável haver uma explicação muito mais abrangente e muito mais criteriosa acerca daquilo que se passou. Por exemplo, o Ricardo é deputado municipal, ou teve alguma consequência, por exemplo, na entrega da documentação? Por exemplo, nós vamos ter a Assembleia Municipal esta sexta-feira, no fim desta semana. Segundo o regimento, e é aquilo que está estatutariamente previsto, as moções para serem debatidas nessa Assembleia Municipal têm que ser entregues até 3 dias antes. Portanto, tem que ser até às 23h59 do dia da manhã, terça-feira. Uma vez que a plataforma que acedem todos os deputados municipais para a inserção desses documentos está em baixa, ainda à data 2, oficialmente ainda não sabemos qual o mecanismo que vamos utilizar para poder submeter essa informação. Da mesma maneira, o acesso aos documentos que no passado era feito nessa plataforma, agora foi arranjada uma alternativa diferente, que foi o envio de um ficheiro daqueles de transferência por atacado de dados para o e-mail individual de cada pessoa. Assim, eu recebi, já descarreguei, está tudo bem, está a funcionar. Agora, eu não sei se todas as pessoas têm o acesso ao mail facilitado, se o mail tem segurança, se acedem com integridade à informação
que foi enviada, portanto, isso eu não consigo falar pelos restantes membros da Assembleia. Mas obviamente que foi uma solução que se arranjou e mediante estas circunstâncias, muito bem, está a funcionar. Mas de facto, neste caso da Assembleia Municipal, este ataque afetou porque a plataforma com a qual nós trabalhávamos está inoperacional e, portanto, tiveram que se arranjar outras soluções alternativas. Eu não sei, portanto, isto do ponto de vista regimental não está previsto. Podemos, em última análise, dizer que as coisas não foram feitas de forma legal, quer dizer, mas quando as circunstâncias operacionais não permitem a utilização destes meios, claro que daqui também terá que haver algum bom senso e alguma tolerância no sentido de também permitir que outras soluções paralelas, que não aquelas que estão estatutariamente previstas, sejam utilizadas para facilitar os trabalhos. Gonçalo, a Câmara devia esclarecer o que se passou? Devia. Numa situação destas, eu acho que a transparência e a comunicação deveria ser essencial para a população. O problema aqui não é só não conseguimos aceder ao site do município, pois todos os serviços internos do município estarem assentes no mesmo sistema, a nível de entrada e tramitação de documentos, consulta de processos, etc. E neste momento, presumo eu que na Câmara terão voltado ao papel. Terão voltado ao tempo do papel, as coisas não pararão, voltarão atrás e terão com algumas consequências, porque já era uma forma de trabalhar que as pessoas já não estavam habituadas, nem que os serviços já não estavam habituados, mas efetivamente traz muito transtorno, mas enquanto cidadão gostaríamos todos de saber realmente em que ponto é que está. Seguindo as informações adiantadas por um órgão de comunicação nacional, penso que foi o JN, que terá dito que a Câmara terá sido alvo de um ransomware, ou seja, que basicamente, para quem não sabe, basicamente quando os hackers entram no sistema, encriptam o sistema e o dono do sistema não consegue aceder a ele. Imaginemos isto de uma forma muito simples: se um ladrão entrasse em nossa casa, fechava a nossa casa, não nos deixava entrar na nossa casa, mudava a fechadura, e dizia: agora, se quiseres entrar na tua casa, tens que me pagar, né? Neste caso aqui, geralmente em vários o interior bitcoins, da última semana também refere um pedido de resgate da ordem dos $25 mil. $25 mil, pronto, ok. Nem é muito, isso é um quarto de bitcoin. Okay. Para quem pede empréstimos 12 milhões para 25 mil. É um quarto bitcoin. Não, obviamente que estas situações não se podem fomentar, né? Como se costuma dizer, não se negocia com terroristas, claro. E que é exatamente esse caso. Mas efetivamente há que pensar um pouco do porquê que isto aconteceu e o que é que que medidas se vão tomar para o futuro para que não volte a acontecer. Há regulamentações específicas para todos os organismos públicos a nível de proteção de dados, e quando falamos a nível de proteção de dados não falamos só a nível da proteção dos dados dos cidadãos e dos utentes do serviço que querem os seus dados salvaguardados, claro. Mas estamos a falar a nível de proteção dos próprios dados da instituição, que se tivessem sido cumpridas, eu penso que poderiam pelo menos debelar imenso o problema. Deveria haver cópias de segurança regulares, deveria haver a redundância do sistema, para qualquer, se não conseguimos ir por um lado, conseguimos ir por outro, pronto, sem estar tecnicamente em pormenores, haveria aqui, ou seja, podíamos estar numa situação em que dizemos assim, perdemos a informação das últimas 24 horas, imaginemos, mas tudo o que está para trás está, claro. E o sistema conseguimos ir à volta e usá-lo de outra forma, não é? Pronto. Uma Câmara Municipal não tem como objetivo direto de ser administrador do seu próprio sistema, não é? Nada também indica que não o deva ser, mas às vezes acaba por se notar que é mais vantajoso entregar este tipo de sistema informático a uma empresa especialista nessa atividade e que depois gere apenas os acessos a nível conforme pedido pela organização. Aqui na Guarda, eu até sugeria, e não sei até que ponto é que isto pode ser operacional, porque não estou bem por dentro, mas eu sei que o Instituto Politécnico da Guarda tem uma boa secção de cibersegurança, e se calhar teríamos aqui um ótimo
um ótimo ponto em que poderia haver aqui a utilização do serviço do Politécnico. Por um lado, o Politécnico abria-se à sociedade e prestava serviços a um organismo também muito importante, e depois de outros poderiam vir, e por aí também dava alguma sustentabilidade aos seus próprios serviços, não é? E por outro lado, a Câmara Municipal, de certa forma, não diretamente, mas quase indiretamente, estaria a apoiar o Instituto Politécnico na sua atividade. Ou seja, eu daria por mais bem empregos alguns milhares de euros entregues ao Instituto Politécnico da Guarda para fazer a gestão e para ter a responsabilidade por todo o sistema informático da Câmara, do que efetivamente, mais uma vez, pedir um relatório tailor-made para um organigrama da Câmara Municipal ou uma consultora. Aliás, até o dinheiro seria mais bem emprego se fosse pedido a essa consultora, que também faz esse serviço, para garantir a segurança do sistema. Mesmo assim, nada garantiria que seria inviolável. Agora, aconteceu, deveriam ter sido tomadas medidas no passado para garantir que os dados estariam acessíveis pelo menos a quase 100%, se não 100%, pelo menos a quase 100%. Deveria ser garantida outra forma de manter o sistema operacional. Eu não sei sinceramente o que é que a Câmara tem ou não implementado nessa área, e assumo que sim, que terá muita coisa implementada, mas tudo pode ter sido atacado, não é? Tudo pode ter sido atacado, mas de qualquer maneira um sistema robusto muitas vezes é um sistema com muitas redundâncias, com muitas cópias de segurança, com muitos backups, que acaba por obrigar o sistema a ser mais caro, ter mais maquinaria, gastar mais energia, ter mais técnicos, mas depois uma situação destas é evitável. E agora vamos ver, no final, isto também não é muito fácil de calcular, mas se a Câmara fizer uma estimativa de quanto lhe custou este apagão informático, se calhar dizia, tínhamos tido este investimento em infraestrutura durante não sei quantos anos, e agora estávamos ainda mais preparados cada vez mais para o futuro. Pronto, portanto, eu acho que sim, que devia haver alguma explicação a dar, mas acima de tudo é preciso pensar bem o daqui para a frente, né? E aposto que há muitas câmaras pelo país fora que neste momento dizem assim, que eu, assim que me lembre, com esta magnitude, esta foi a primeira Câmara a ser atacada, pelo menos com esta magnitude. Também teve muitos meses para... Também foi. E Oliveira das Mães também foi alvo de um ataque mas lá está, pronto, que sirva de uma chamada de atenção para as autoridades pelo país fora e junto às freguesia poderem tomar medidas para evitar situações destas no futuro. Daniel, se a situação não se resolver nos próximos dias, as próximas semanas... Olha lá o Gonçalo. Não é a minha área. O Presidente da Câmara vai ter que dar essa explicação? Bem, vai ser ou mais tarde, vou aqui só em 3 pontos. Até porque na reunião de Câmara o Presidente da Câmara disse aos vereadores que estaria disponível para dar essa informação off the record, ou seja, não publicamente, mas em termos privados. Claro. Eu acho que há aqui 3 pontos, que é, eu enquanto beneficiário, cidadão como nós todos, naturalmente que é uma situação constrangedora e preocupante de não termos os serviços operacionais, não irmos à Câmara Municipal e precisarmos de alguma coisa e não conseguirmos, não é agradável, com algum receio que eventualmente alguns dos dados possam estar a ser neste momento alvos de ataques de alguma forma. Isso é preocupante para qualquer um de nós. Um outro ponto é que isto que sirva de lição, apesar que não podemos andar sempre a correr atrás do prejuízo, naturalmente, mas que sirva de exemplo para que se tome de uma vez por todas medidas para que isto não aconteça mais. Agora, relativamente à informação, eu por acaso, ao contrário dos meus colegas e amigos, eu acho que a informação, claro que nós também gostávamos de saber mais de informação, eu próprio gostava de saber mais informação, mas eu creio que, uma vez que há especialistas na área a tentar resolver e que está a ser muito difícil a sua resolução. A Polícia Judiciária também está em simultâneo com essa equipa
que vem, acho que até de Lisboa, penso a equipa, independentemente de onde venha, portanto não tem que ser de Lisboa, A que é Polícia melhor. Judiciária deve estar A muito Polícia interessada Judiciária, neste caso, a própria porque Polícia estavam a fazer Judiciária, não, mas faz buscas na Câmara nesse dia e esse cara também foram ligeiramente afetados, embora não, levaram o que tinham levado, eventualmente. seja dito, não tem nada a ver, efetivamente. uma coisa não tem nada a ver com Ao outra. tudo indica, o apagão terá ocorrido no momento em que a Polícia Judiciária estava a consultar. Mas são coisas a diferentes. informação. Sim, nem se pode. inclusive Mas de qualquer forma, já comunicou claro que não há que- arguídos das buscas feitas. Não, é? mas independentemente de haver ou não arguídos, a informação que a Câmara Municipal, penso, uma vez está a ser investigado e com esta situação, para já, por mais que nos custe, porque nós gostávamos, naturalmente o ser humano gosta de saber tudo, há informação possivelmente que não pode ser dada agora, Claro. para não interferir nas investigações ou nessas possibilidades daquilo que estão a negociar, eventualmente, não sei. Ninguém Eu estou aqui, saber tudo e mais Agora, alguma coisa ao mais ínfimo. se for- agora, se for fácil- tem que haver comunicação. agora, se houver essa facilidade, portanto, não faço ideia como é que funciona a nível de sigilo, falar com os restantes de vereadores da oposição, e se assim o entender, e se for fácil, e se houver essa permissão para o fazer, que façam, naturalmente. É um pouco mais por aí, se houver esse compromisso. Portanto, esses parâmetros não faço ideia como é que é o funcionamento. Agora, mais tarde ou mais cedo, claro que a população vai ter que saber e vai saber o que é que realmente aconteceu e mais uma vez apelo que as pessoas se acalmem um bocadinho e não façam aqui extrapolações daquilo que não devem fazer. Mas lá está, se houvesse essa tal informação, já não haveria essas Só que o extrapolações. problema é que a informação ainda pode prejudicar mais do que beneficiar. Para isso, como nós sabemos, temos aí bastantes casos, desde arguídos, desde pessoas que estão a ser inquiridas agora, do nosso aspecto político, e não falam também. E bem, se está a decorrer inquéritos e se está a decorrer situações de investigação, não devem fazer, também não o fazem. E também são pagos por todos os portugueses, não é? Na verdade é um pouco por aí. Estamos a chegar ao fim, mas antes vamos conhecer o acontecimento, ou os acontecimentos da semana. Ricardo Neves Sousa. Bem, eu trago aqui dois destaques. O primeiro deles tem a ver com a escolha do novo Ministro da Administração Interna e em boa hora a escolha recaiu sobre o Luís Neves, que era o diretor, e aliás, enquanto não tomar posse, Já tomou posse hoje. já tomou posse hoje, pronto, o antigo diretor da Polícia, diretor nacional de Polícia Judiciária, é uma pessoa com um currículo notável e com reconhecida competência e, portanto, desejo-lhe as melhores felicidades e sucessos no seu cargo, numa pasta que não é propriamente das mais fáceis de gerir. E esperemos que leve a sua experiência acumulada no sentido de dirimir alguns conflitos que possa haver com os diversos sindicatos das forças de segurança. Já agora, uma parte, um dos possíveis sucessores de Luís Neves na Direção Nacional da PJ é José Monteiro, que foi coordenador da Polícia Judiciária na Guarda, do Departamento de Investigação Criminal da Guarda. Portanto, podemos ter aqui esta proximidade Claro. quanto à Polícia Judiciária. E seguramente, a ser esse o escolhido, estará a Polícia Judiciária bem entregue e em boas mãos. O outro destaque que eu gostaria de fazer é muito mais triste do que este, que tem a ver com amanhã, faz 4 anos, sobre a invasão da Ucrânia, uma guerra que não se afigura nem se vislumbra o fim, que todos os dias promove danos humanos e materiais não quantificáveis. E, portanto, aquilo que eu espero e desejo ao lembrar esta data é que os governantes mundiais tenham a força e o engenho suficiente para rapidamente poder acabar com este conflito. No entanto, houve aqui uma coisa benéfica, é que a Europa finalmente começou a perceber que ou trata ela própria de assegurar, e passa o pleonasmo, a sua própria segurança, porque estar-se a fiar no seu aliado de longa data, os Estados Unidos, já vimos que não é os Estados Unidos em si, mas os governantes que numa determinada circunstância temporal ocupam o lugar da presidência, podem não ser os nossos melhores amigos. Por isso, a Europa tem capacidades e qualidades para se valer por ela própria e, aliás, deve avançar por esse caminho. Gonçalo? Eu, antes de mais, queria dar os parabéns e dar aqui também algum alento ao Rodolfo Queiroz pela reeleição para um terceiro mandato à frente da Comissão Vitivinícola da região da Beira Interior, até porque eu considero que
o segmento, o setor da vinha e do vinho é importantíssimo para a nossa região, não só pela beira interior, mas nós aqui bem próximos temos também a região do Dão e a região do Douro, que abrangem vários concelhos aqui do nosso distrito, que é muito importante. É um setor que ainda tem uma grande capacidade de expansão, tem uma grande capacidade ainda de progresso económico e as comissões vitivinícolas têm um papel bastante importante junto das empresas que comercializam, que produzem e comercializam vinho, e esperemos que continuem a fazer um bom trabalho, até porque a Comissão Vitivinícola, embora nós aqui no Concelho da Guarda nem tenhamos propriamente muita vinha, né, temos 2 freguesias, salvo erro, que têm, ou 3 talvez agora, que têm vinha, produção de vinho registada, mas efetivamente... Mas consumimos. Consumimos, é isso, consumimos. Mas é aqui a sede da Comissão Vitivinícola que se separa um pouco entre norte e sul, acima da Guarda e abaixo da Guarda, mas que efetivamente nós estamos aqui no ponto de encontro e temos que ter muita atenção e dar muito apoio a este tipo de instituição. Depois, por outro lado, como eu há pouco falava, efetivamente estamos próximos dos 100 dias de governação da Câmara Municipal por este executivo do nosso cidadãos e temos aqui, para além da reorganização, mas pelo lado negativo temos aqui o primeiro caso que temos que ter alguma atenção, que é a questão, aliás que é a capa até do interior, do Presidente da Câmara vir dizer que poderá vir a entregar as escolas ao Estado por causa do estado de reabilitação. Isto leva-nos a acreditar, e eu na altura fui um pouco crítico em relação ao processo de transferência de competências do Estado para os municípios a nível do parque escolar, porque chegamos à conclusão que 3 anos passaram e já estamos com escolas a precisar de obras, ou seja, provavelmente há 3 anos atrás já se previa, já estaria na iminência de precisarem de obras. E essas escolas então foram recebidas pelo município sem a devida garantia que haveria dinheiro para aliás, se calhar havia a promessa, efetivamente, havia a promessa. Agora o que parece é que afinal já não chega. Não é? Na altura, quando se transferiu, havia a promessa, e eu, quando falo destas promessas, isto é assim: promessas. Contas à socialista, não é, Gonçalo? Não, espera, mas promessas ditas de boca e eu não assino contratos desses, não é? Ou bem que estava tudo bem discriminado no caderno de encargos da transferência de competências, ou então alguém estava com demasiada boa fé no processo e aceitou que, ou seja, havia previsão de verbas e agora, à boa maneira social-democrata do PSD português, afinal já não há, já acabou. Não é? Portanto, onde é que foi gasto? Ricardo, o dinheiro que supostamente até era para as escolas da Guarda foi gasto nas obras com prioridade máxima, pelos vistos. Mas agora as prioridades máximas se calhar são as nossas. E onde é que está agora o financiamento para elas? Não é? Ou seja, alguém falhou aqui em algum lado, efetivamente está contratualizado, o Governo terá que cumprir, terá que arranjar o dinheiro em algum lado para estas obras serem feitas. Daniel? Eu associo-me também aqui aos meus colegas àquilo que disseram, mas trazia aqui, já falámos sobre isto há uns programas atrás, foi a diminuição das vagas do Instituto Politécnico, que é dos 15 institutos a maior redução, portanto é a preocupação, e penso que os agentes políticos têm que ter aqui alguma capacidade de se juntarem para poderem levar a bom porto, que não tem acontecido nesta área da educação, sobretudo no IPG, e acho que é preocupante, realmente é muito preocupante. E depois também falar, portanto já falei na última semana, mas esta última semana vai ser a semana que vai fervilhar aí mais emoções no Burgo de Laranja, que vai ser as eleições que serão dia 28, penso eu, 27 ou 28, pelos 8 dias, né? Que será tema para a próxima semana, e que vamos ver quem é que vai sair vencedor
vencedor desta luta entre o Júlio e o Pedro Nobre. Já agora, Ricardo, quem é que o Ricardo vai apoiar nesta contenda? Não vou apoiar ninguém, vou-me manter à margem e que ganhe o melhor. Muito bem. O Frente a Frente tem reposição esta terça-feira na Rádio Altitude a partir das 2 da tarde. Estamos de regresso na próxima segunda-feira às 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, Gonçalo Amaral e Daniel Lucas. Tenham uma boa semana. Obrigado. Boa semana. Uma boa semana a todos. Obrigado.